Sejam bem-vindos a mais um Café Pastoral na nossa série Salve Sua Família. Você acha que a sociedade de hoje está vivendo um caos porque a família está um caos? Sua resposta certamente vai dizer, é verdade. É claro que as pessoas fazem suas escolhas. Há pessoas que foram muito bem educadas e mesmo assim fizeram escolhas equivocadas e trazendo caos à sociedade que nós vivemos. Ontem nós falamos no nosso vídeo, primeiro vídeo a respeito dessa série, que Deus ele criou duas instituições coletivas para abençoar as famílias da terra. Primeiro foi a própria família que Deus criou e abençoou essa família. Quando veio o pecado e desvirtuou tantas coisas, lá na frente Deus levanta um homem chamado Abraão e ele disse que a partir de vocês serão abençoadas todas as famílias da terra. Mais à frente então vem Jesus, vem restaurar todas as coisas, através dele nós podemos restaurar todas as coisas. E Jesus então cria a sua própria igreja, a sua igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que foi criada, essa instituição coletiva foi criada para também abençoar as famílias da terra, com uma missão muito clara de pregar o evangelho do reino, de pregar o evangelho de salvação, de restauração, de cura, de salvação eterna por meio de Jesus, ensinando as pessoas a viver segundo os princípios para que sejam também abençoados. O que eu vejo, como pastor, é que nós, muitos pais, na verdade, eles vivem hoje uma transferência de responsabilidade. Deixa eu ler para você 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Olha o que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, fala a Timóteo, seu filho na fé. Ele diz assim, versículo 8 do capítulo 5 de 1 a Timóteo. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente os de sua própria casa ou da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. É pior do que um descrente. Aí eu lhe pergunto, quando, por exemplo, eu estou lá no gabinete, na igreja, no atendimentos, e os pais podem chegar para mim e dizer, pastor, me ajuda com minha filha, ajuda com meu filho, e é claro, é óbvio que nós estamos ali como igreja para auxiliar, para ajudar, para tentar fazer o possível, para auxiliar nesse processo de formação familiar, de direção, de instrução. Agora, transferir a responsabilidade para a igreja, ou talvez hoje, como educador que eu já fui, no sentido de trabalhar numa escola, transferir para a escola essa responsabilidade, isso é um erro grave que nós estamos vivendo hoje. E muitas das vezes transfere-se a responsabilidade e quando a instrução é dada, segundo a palavra de Deus, por exemplo, na igreja, tem muitos pais até que se levantam contra, e dizendo, não deve ser assim, não pode ser assim. Ora, então pegue seu filho, sua filha, instrua da forma que você quiser, do jeito que você quiser. Por quê? Porque a responsabilidade diante de Deus para cumprir esse papel é dos pais, é da família. Não é a igreja. A igreja tem um papel relevante, a igreja tem um papel importante nesse processo de instrução, de princípios, de entrega de princípios, de proclamação do evangelho. Agora, ela não tem a instrução disciplinar, de educação no sentido da base principal do caráter, da formação do caráter, que é a família. Vem dos pais essa responsabilidade. E nós, como igreja do Senhor Jesus, sim, nós vamos ensinar, nós vamos transferir, ensinar aquilo que está na palavra, transferindo vida, ou seja, nós precisamos viver aquilo que está na palavra para transferir essa vida às outras pessoas, para que talvez aqueles que não experimentaram uma formação familiar adequada, segundo os princípios de Deus, para abençoar, para viver nessa terra, para vencer os desafios, as lutas que todo ser humano vai enfrentar, então nós precisamos ensinar, educar sim, exortar, porém eu sempre falo, no final será uma questão de escolha. A pessoa fará a sua escolha, o pai fará a escolha, a mãe fará a escolha e o filho fará a sua escolha. Nossos filhos farão escolhas na vida. Nós podemos instruí-los bem ou instruí-los mal, mas eles farão suas escolhas. Nós podemos auxiliar nossos filhos e ajudá-los e essa é a nossa responsabilidade. Se nós ensinar a cada um deles o caminho que deve seguir, até quando envelhecer, eles não vão se esquecer desses caminhos. Talvez você tenha ensinado aos seus filhos todos os princípios, tudo que está na palavra, dia após dia. E de repente hoje você vê seu filho ou sua filha distante desses princípios. Uma coisa você pode ter certeza, ele não se esqueceu desses princípios, está lá guardado como uma semente, ainda não germinou, no tempo devido irá germinar. Mas não deixe de cumprir o seu papel de forma equilibrada, de forma segundo os princípios da palavra de Deus. Não adianta você querer disciplinar de uma forma que não seja adequada aos princípios da palavra. Você precisa fazer isso. Cuidado com os ensinamentos que temos aí de todo tipo, tem muita coisa boa, mas o que nós temos como igreja do Senhor Jesus é a nossa constituição, que é a palavra de Deus. É a partir daí que nós vamos instruir nossos filhos. Agora, por favor,
Não transfira a responsabilidade para outros. Nem diga que seu filho, sua filha, né, o jovem que já está aí, ou você mesmo, né, foi por causa da igreja, porque a igreja não ensinou, porque o pastor não deu atenção, porque a escola não fez isso, porque a escola não fez aquilo. Não. Assuma a sua responsabilidade. Assuma seu papel fundamental dentro da sua casa. Primeiro, de testemunhar. Primeiro, de viver aquilo que você realmente prega. Segundo, né, de você estar debaixo de princípios que possam auxiliar seus filhos. Terceiro, amando mesmo, amando, perdoando, pedindo perdão. Ensine através da transferência de vida. Discipline segundo os princípios da palavra de Deus. E por favor, repito, não transfira essa responsabilidade para outros. Não transfira para um pastor, para um líder de pequeno grupo, para um discipulador, para um professor, para o diretor da escola. Não transfira. Existem responsabilidades, existem papéis, mas o papel maior dentro de casa são os pais. Eles têm essa responsabilidade. Os responsáveis dentro de casa têm essa responsabilidade. E aí nós teremos uma sociedade, com certeza, com princípios debaixo da palavra de Deus, e nós viveremos melhor, enfrentando lutas e provas e dificuldades, porque nossos filhos, né, todos nós precisamos aprender a lidar com as dificuldades, aprender a lidar com vitórias e perdas e derrotas. Nós vamos ter que aprender, e somos nós os responsáveis a transferir isso para os nossos filhos. Repito mais uma vez, talvez pela terceira ou quarta vez nesse vídeo, pare de transferir responsabilidade, que é sua, para outros. Eu sou pastor e falo isso com carinho para você. Assuma a sua responsabilidade. Se há alguma coisa equivocada na minha vida ou na sua vida, vamos buscar na palavra, vamos corrigir e vamos pedir perdão aos nossos filhos. Eu já passei por isso, de pedir perdão ao meu filho, mesmo pequeno, por algo que eu fiz e não deveria ter feito. Então a gente precisa aprender, até porque eles estão vendo cada um de nós como modelo para viver nessa sociedade e crer que Jesus, Ele é o Senhor, Ele é o único que pode restaurar tudo em nossas vidas. Ele precisa governar a nossa casa. E nós vamos depois começar a conversar sobre alguns passos importantes, decisões que nós temos que tomar dentro de nossas casas para que tenhamos uma família saudável. Não longe de lutas e provas e discussões e batalhas, porque nós todos vamos enfrentar isso. Eu não vivo debaixo de um teto de uma casa onde aqui é tudo perfeito, tudo certinho, tudo direitinho. Não, nós temos muitos conflitos, já enfrentamos muitos e ainda vamos enfrentar. Mas nós temos o Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso que habita em nós e nos instrui no caminho que devemos andar. E quando falhamos, pedimos perdão e procuramos restaurar aquilo que foi destruído. Que Deus abençoe sua vida, pense sobre isso e a gente vai continuar falando sobre esse tema. Salve sua família, nós precisamos protegê-la e nós temos na palavra todos os princípios para isso. Deus te abençoe, Shalom.